Reforços. E torcedor do São Paulo. Claro, todas as torcidas podem participar. Estou citando alguns temas aqui. Torcedor do São Paulo. Torcedor do São Paulo. Posso ceder os meus minutos a... Está aqui Rogério Ceni. Rodrigo. São Paulo estreou com derrota para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. São Paulo vem de um empate com o Ituano no Morumbi, que complica um pouco a situação na Copa do Brasil, mas está tudo aberto. Aí uma organizada do São Paulo hoje publica uma carta. Uma não, a mais importante, a mais numerosa, a mais atuante. Obrigado. Você quer falar o nome? Mais poderosa, independente. Tá bom. Disse o seguinte na carta. Vou pegar só uns trechos, tá? Porque é muito longo. Qual a dificuldade da demissão do Rogério? Tá esperando uma próxima derrota? Está nítido que o técnico perdeu a mão do elenco. Goleiro artilheiro, todos têm goleiro, só nós temos Rogério. Gol 100, bandeirão, tri do mundo, gigante. Isso não se esquece ou não se rasga a história, pelo fato de ainda não ser um grande técnico, de ter erros de atitude e de personalidade. Ninguém, absolutamente ninguém é perfeito. Nem ídolos são perfeitos. Nem ídolos são perfeitos. Sendo assim, diretoria, demita o Rogério Ceni. Está na carta. Para o bem de todos, São Paulo, torcida e do próprio mito, ou seja, do próprio Rogério Ceni. De novo, demita Ceni, diretoria, num outro trecho. Concorda, Bubu? Não. Vamos por partes, como diria Jack, né? É o seguinte, primeiro é o seguinte, antes da viagem do São Paulo para a Argentina para enfrentar o Tigre, torcedores do São Paulo, inclusive o pessoal da Independente, foram até o CT para uma reunião né, de acordo ali com comissão técnica, alguns diretores participaram, alguns jogadores, alguns líderes ali, mas claro, o Rogério estava envolvido nesse processo. Isso foi outro dia, outra semana. Então estava ali, olha, a gente sabe dos problemas do São Paulo, problemas econômicos, o São Paulo não tem condição de fazer grandes contratações, o elenco do São Paulo é mais ou menos esse que tem aí, é o que dá para fazer, e não dá para fazer milagre. Põe o Guardiola, o Klopp, o Ancelotti, o Mourinho aí no São Paulo, não vai conseguir tirar muito mais do que isso. Então ali aparentemente a coisa estava boa, a torcida do São Paulo reconhecendo as limitações do elenco, o esforço de alguns jogadores. Foram perguntar também da questão de relacionamento. Eu tinha tido a treta do Rogério com o Marcos Paulo, que também não é o fim do mundo, né? Não é por causa do Marcos Paulo que eu acho que tem que defenestrar o Rogério, não. Pode ter excedido ou não, mas eu acho que ali o trabalho tinha que continuar e acho que ainda tem que continuar. Por quê? Olha em campo o jogo de ontem. São Paulo correu. Ontem não, foi sábado. São Paulo e Botafogo. Você vai dizer que o time do São Paulo não correu? Que os caras estão querendo derrubar o Rogério? Não. O time do São Paulo correu, lutou, acho que a maior parte do tempo o São Paulo foi melhor que o Botafogo, foi superior ao Botafogo, só que o time é limitado. Então, você vai demitir porque acabou o vestiário, os jogadores não estão com o Rogério, se colocar outro técnico agora vai tirar desse time, vai virar uma máquina de jogar futebol, vai ficar o City? Não vai. Então é o seguinte, para muita gente, já há um bom tempo, fala o seguinte, quem está se danando nessa história é o Rogério. Eu acho mais fácil a Independente pedir, Rogério, peça a demissão, do que chegar pro Casares, que é o presidente blogueirinho, que usa o Rogério como escudo, pedir para demitir. O Casares não vai demitir do nada. Aconteceu uma catástrofe. O São Paulo ser eliminado na fase de grupos da Sul-Americana, ser eliminado agora pelo Ituano na Copa do Brasil, passar meia dúzia de rodadas e estar na lanterna. Aí eu acho que, diante da circunstância, vai demitir. Mas o Rogério, muita gente acha, ele não precisa passar por isso. O Rogério, pelo nível, o preparo que ele tem, um cara inteligente, estudioso, é um dos técnicos mais promissores do futebol brasileiro, tal. Tem gente que odeia o Rogério por vários motivos e tal, mas não dá pra negar que o cara é acima da média, é um cara inteligente, articulado, tem um preparo, eu acho que ex-jogadores do futebol brasileiro que viraram treinadores, é um dos caras com mais capacidade intelectual, inclusive, para exercer cargo até de direção. É um cara que pode, trabalhando na Europa aí, até ter algum tipo de sucesso, fala outros idiomas, se cercou de estrangeiros como auxiliares, fez lá estágio na Europa também. Então, assim, para defender o Rogério, eu acho que o Rogério, se ele pedisse demissão, para ele era a melhor coisa.
Porque qualquer São Paulino vivo ou que já não está mais aqui, sabe que esse time do São Paulo vai lutar para não cair. Que o time é limitado. Então não adianta primeiro demitir ele e colocar outro cara, porque o São Paulo não vai virar, não vai começar a pagar em dia, não vai começar a contratar craque, estrela. Então o Rogério, para mim, ele tá meio que... claro que ele é bem remunerado, ganha o dinheiro dele, eu não sei se em dia ou não, né? E deve ter multa, né? Na outra vez que ele foi mandado embora pelo Leco e se sentiu traído, porque ali ele estava montando um time legal, cheio de garotos, o Leco vendeu um monte de garoto e depois demitiu ele. Ele ganhou 5 milhões de reais de multa naquela oportunidade. Um terço do que ganhou o Vitor Pereira no Flamengo. Eu não sei qual que é o valor da multa se demitir o Rogério agora. O São Paulo não tá nadando em dinheiro como o Flamengo para ficar demitindo o treinador e ficar pagando multa. E ainda para contratar outro cara daqui a pouco que você não sabe se vai fazer alguma coisa. O Rogério Ceni gosta do São Paulo, para não dizer que ele ama o São Paulo. O cara viveu no Morumbi lá, o cara desde 90 fez a carreira dele. Ele já é podre de rico. Pra quem não sabe, o Rogério acumulou muito dinheiro e como é inteligente, né, diferentemente de outros jogadores, soube fazer esse dinheiro rodar e ainda tem, então, uma situação muito privilegiada. Ele não precisa do São Paulo financeiramente. O Rogério Ceni não é difícil de arrumar emprego em outros lugares. No Corinthians, no Palmeiras, no Santos, dificilmente vai arrumar emprego. Mas outros times do Brasil, vários outros já o procuraram em alguns outros momentos, já dirigiu outros clubes. É um cara que pode muito bem morar fora do país, trabalhar fora. Então ele não precisa do São Paulo. O Rogério não precisa. Financeiramente, como profissional, ele pode arrumar um outro lugar onde ele tenha mais paz. Então ele está se colocando numa situação difícil, porque o São Paulo vai lutar embaixo e ele está comprando a briga. Com as armas que o São Paulo tem, com o pouco dinheiro que o São Paulo tem, com esse time meia boca que o São Paulo tem, ele tá dando a cara para bater. Vou entrar nesse Campeonato Brasileiro, vai ser um tiroteio, o São Paulo tá lá embaixo, vai tomar mais tiro do que vai dar, e ele não tá fugindo. Entendeu? Então, eu dou mérito pro Rogério nesse sentido. Me estranha um pouco esse momento agora, primeira rodada do Brasileiro, né? Ainda tem muita coisa para acontecer. São Paulo, até na Copa do Brasil, que fez uma estreia deprimente, até na Copa do Brasil, São Paulo ainda tá vivo. Né? Então, demitir o Rogério não vai ser a solução, acho que para nem metade dos problemas que o São Paulo tem. Então, nesse momento, eu acho que demitir o Rogério Ceni não vai resolver. É mais fácil o Rogério, se ele fosse... Por exemplo, estão falando de novo no Pato, no São Paulo. Como o São Paulo tem... É impressionante, o Erisson nunca teve uma lesão muscular na carreira. Chegou no São Paulo e tem lesão muscular. Cara, é um negócio inacreditável. Mas aí a questão, é coisa mística, sei lá. Aí o problema não é o departamento médico. Então, mas é que estão falando do São Paulo. Da preparação física. Então, aí é diferente. O Pato tá se preparando, não sei se é bom. São Paulo. O Pato tá se preparando para voltar a jogar futebol. Ele tá treinando no São Paulo. Tem torcedor do São Paulo que quer o Pato de volta. Eu não sei se o melhor pro Pato é tentar se recuperar no São Paulo, né? O São Paulo não tá recuperando ninguém. É difícil, né? Mas tem torcedor do São Paulo, vários inclusive que eu conheço, que querem o Pato. Não, o Pato. Ele está sendo gente, o que o Pato vai fazer agora? O cara não quer o Ceni, mas quer o Pato. Eu não entendo também. Isso é informação. Voltou-se a falar no Pato dentro de São Paulo, de forma real. Porque o São Paulo tá com um monte de atacante baleado, vive com lesões. O Pato tem um carinho pelo clube. O Pato abriu mão, um dinheirão do São Paulo. Quando ele rescindiu com o São Paulo na última vez, então, ele foi muito parceiro do São Paulo, porque o São Paulo tinha uma grana monstruosa. Ele abriu de um dinheirão. Grande ser humano, pessoa, chama pra evento, participar, então, de bola, de campo. Mas aí você fala, pra ficar com o Erisson com lesão muscular, Caleri que se mata é sensacional. Mas você contrataria o Pato? Então peraí, você tá nesse pacote que eu falei. O São Paulo, pra mim, não tem dinheiro pra jogar pra jogador nenhum. O Pato também não acho. Mas você vê, a crise do São Paulo, inclusive de jogador, por causa de... O Luciano voltou a se machucar. O Luciano, com todo respeito, ele não engraxa a chuteira do Renato Augusto. Mas em termos de departamento médico, o Luciano é o Renato Augusto de São Paulo. Não foi um pisão, foi uma paulistinha, né? Mas por que ser? O Luciano vive no DN. Então, quase todo jogo do São Paulo, ele vai lá e cai no chão, aí mão na coxa, mão na perna, aí sai, a imagem dele no banco sempre com gelo, e aí depois 2 jogos, 3 jogos, quando volta, aí demora pra entrar. Bom, DM no São Paulo. É uma questão gigantesca que ultrapassa o Rogério. Você vai tirar o Rogério, vai botar outro cara, o DM do São Paulo não teve troca vai virar no DM, uma coisa maravilhosa. Não mexeram nisso também, com essa gritaria toda, mexeram no DM. Então, quer teve dizer, troca no DM do São Paulo também. O problema do São Paulo é muito maior que o Rogério Ceni. E se o Rogério Ceni, pra mim, se ele fosse inteligente, ele é inteligente,
Ele pedia demissão, falando, tá, é isso que vocês querem? Então tá bom, tá aqui, ó. Independente, obrigado pelo bandeirão, eu sei que vocês vão continuar eternamente cantando meu nome. A Independente, inclusive, fala que ele vai voltar no futuro, né? Aí ela fala assim, você é da nossa Fala. Fala, Vou pegar você é um da trecho nossa aqui, história, você é eternamente nosso ídolo. Vou falar aqui, Bubu, ó. Você vai voltar em outra oportunidade melhor. Obrigado por ser quem